Você tá pensando em estudar um mestrado na Europa, precisamente na Espanha, e quer saber detalhes? Fica comigo nesse vídeo que fiz um mestrado na Europa, e a Alessandra, que também acabou de fazê-lo, vamos te contar várias coisas interessantes. Eu sou Amanda Calil, sou advogada e professora na Espanha, e no ano de 2014 2015 realizei o meu mestrado em Direito Público na Universidade de Sevilha. Eu sou Alessandra Ortega, advogada do Estúdio Migratório, e em outubro do ano passado eu comecei o meu mestrado aqui na Espanha, mais precisamente na Universidade de Sevilha. Quando eu vim estudar na Espanha, eu vim precisamente com um visto de estudante para poder fazer esse mestrado em Direito Público. O mestrado, na época, para mim, era alguma coisa super diferente do que eu imaginava que poderia ser um mestrado. A gente tinha aula de segunda a sexta-feira, tinha prova, tinha atividade, tinha que apresentar trabalho. Falei, nossa, eu tô de novo numa faculdade. E, efetivamente, os mestrados na Espanha têm esse caráter de plus da universidade. Então, foi uma experiência muito diferente do que eu imaginava, mas foi muito enriquecedora. Quando eu terminei o mestrado em Direito Público, eu decidi que estaria bem continuar estudando. E posteriormente fiz outros 2 mestrados, os 2 com bolsa. O primeiro eu paguei inteiro, custou mais ou menos uns 850 euros, e os 2 seguintes eu fiz com bolsa. Um mestrado em Direito da Contratação e Responsabilidade Civil e outro em Advocacia Espanhola. Já a minha experiência com mestrado aqui na Espanha também foi mais ou menos parecida. Eu comecei o mestrado em Relações Jurídicas Privadas e comecei em outubro do ano passado, de 2023. E assim, também me pareceu a mesma coisa, Amanda. Parecia que eu estava de novo na universidade. Aqui parece que realmente é uma continuação dos estudos. Tanto que a graduação normalmente dura 4 anos e no Brasil, por exemplo, foi 5. E, enfim, as pessoas normalmente escolhem fazer um mestrado para continuar e completar esses 5 anos de estudo. E, bom, pra mim também foi bem puxado. Foram aulas todos os dias da semana. E eu pensei que seria só em uma parte do dia, mas não, foi praticamente integral. Eu tinha aula de 9 até meio-dia e depois de 4h30 até as 6h30. Sim, é verdade. Inclusive, é muito difícil você encontrar uma pessoa que fez a graduação e que depois não fez o mestrado. Sim. É algo aqui natural. É praticamente obrigatório. Todo mundo que tem uma graduação tem um mestrado aqui também. Exato. É um diferencial. Esse mestrado que você fez esse ano foi pagando também. Quanto custou a sua anualidade? 820. Mais ou menos? Mais 20 da matrícula, 840 basicamente. A mesma coisa que custou pra mim há 10 anos. É dizer, o preço praticamente... Não mudou nesse tempo inteiro. E é durante o curso completo, ou seja, o mestrado completo. Um ano de mestrado custa 840 euros, mais ou menos. Aqui, na Andaluzia. Exato. Tem outras universidades na Espanha que cobram um valor diferente quando você não é da União Europeia e quando você é. Esse não é o caso da Andaluzia. Aqui os valores são os mesmos. Tem mestrado um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, porque é em função do número de créditos, mas o valor é o mesmo se você é espanhol, ou europeu, ou brasileiro. Mas, se você decide fazer, por exemplo, um mestrado em Catalunha, famosa Barcelona, os preços variam. A gente pode estar falando de uns 1.200 euros para um cidadão europeu ou uma pessoa com residência legal e uns 4.500, 4.700 euros para o brasileiro somente com um visto de estudo. Então aí tem uma coisa que você tem que levar em consideração na hora de escolher um mestrado. E também existem os mestrados privados, né, de universidades privadas, que podem também ser super caros. Mestrados realmente que você já sai daí com uma possibilidade de emprego, um bom emprego, uma empresa muito grande às vezes, mas são realmente extremamente caros, de 16.000 euros pra cima, e olha lá. Isso é curioso, porque o que essas empresas particulares vendem, o que esses cursos e essas universidades particulares vendem é que você vai fazer um networking completo e que vai ser mais fácil conseguir trabalho depois. Eu tenho um grande amigo que fez um mestrado numa particular. O mestrado custou 24.000 euros. A gente tá falando de 800 a 24.000. Olha, a diferença é gigante. E uma coisa que ele saiu muito frustrado foi exatamente isso, que ele fala, olha, isso de que você vai sair com emprego, você vai sair com networking. Então é com esse networking que você vai fazer lá dentro, a sua capacidade, que vai fazer você já sair numa grande empresa. Do aluno, né? Depende muito do esforço, da dedicação. Claro. E da aproveitar também boas oportunidades de prática. Que o meu mestrado, por exemplo, foram 4 meses intensos, aula todo dia, com essa carga horária super apertada, mas que agora, por exemplo, desde fevereiro até setembro, que eu tenho que me preocupar somente em fazer as práticas, e o TFM, que é o trabalho de fim do Master, que é dissertação. TCC. Uma dissertação de mestrado. Inclusive, isso é outra coisa. Você pode escolher o mestrado se você quer itinerário investigador ou profissional. Eu, na minha época, fiz um itinerário investigador em 2014. Então, eu não tive que fazer práticas, que é o equivalente ao estágio. Existem essas duas opções. Exato. Como você escolheu a opção profissional, você tem a obrigatoriedade de fazer esse estágio final, né? E a universidade... Outra coisa bacana. A universidade dá o mestrado, tá? Ou seja, tem uma plataforma onde tem lá as vagas ofertadas e a universidade já te fornece. Você não tem que buscar por sua conta onde você vai fazer o estágio. Lógico que se você encontrar já por conta própria e quiser fazer, pode. Mas não é obrigatório. Dá uma opção, tem um portal
nas universidades de toda a Andaluzia, que é um portal próprio para você fazer seu cadastro, colocar seu currículo, suas informações profissionais, etc. E aí as próprias empresas entram nesse portal e já fazem como recrutamento através dele. Exato. E tem uma pergunta que todo mundo sempre faz aqui no canal, é como entrar nesse mestrado, né? Existem muitas dúvidas de que, como eu faço para ser selecionado num mestrado na Espanha? É difícil? Tem entrevista? Como eu monto meu processo de seleção? Eu tenho uma excelente notícia para você. 90% dos mestrados na Espanha, o processo de seleção é 100% objetivo. Não tem que, normalmente, fazer carta de motivação, fazer carta de não sei o que lá. Não tem que você se preocupar de fazer entrevista ou de montar um maravilhoso expediente. Não, é um critério extremamente objetivo. Ele vai exigir uma série de documentos, ele vai exigir seu diploma, seu histórico. Alguns vão exigir o nível de proficiência no espanhol, outros não. Por exemplo, o meu que eu fiz na época não pedia espanhol. Eu nem tinha espanhol na época, na verdade. Meu espanhol era bastante aí meio termo. E isso é uma observação muito boa que tem que se fazer, porque, por exemplo, eu tinha já o nível B2 de espanhol, o DEL certificado, mas eu senti um pouco de dificuldade, sim, quando eu vim pras aulas. Realmente tem que se levar em consideração se você vai fazer um mestrado totalmente em espanhol, porque também existe possibilidade de fazer espanhol e inglês, de que venha preparado, pra não sofrer, né? Ainda mais porque, por exemplo, no meu eu tive que fazer muitas exposições. A maioria das minhas avaliações em si eram através de apresentações. E estar aí diante de todo mundo falando espanhol requer, né, uma mínima habilidade, pelo menos, no espanhol. Claro, senão vai sair um portunhol. Sim. E, enfim, que muitas não exigem, mas que é muito interessante já ir estudando, se preparando pra estar preparado pra isso. E normalmente o prazo pra se inscrever no mestrado é até junho. Aí, durante essa época do ano, as universidades abrem as convocatórias e existem, às vezes, mais de uma convocatória. Algumas universidades, inclusive, oferecem convocatórias específicas para estrangeiros. E as aulas costumam começar em setembro, outubro. Exato. Tem, por exemplo, a minha universidade, a universidade onde eu trabalho, as aulas começam em novembro, mas é exceção. A grande maioria, por exemplo, na Catalunha vai começar em setembro, em Madrid em setembro. Aqui em Sevilha começa em outubro. A minha começa, a Pablo de la Vide começa em novembro. Mas assim, é importante essa época da inscrição que a Alessandra menciona, porque muitas vezes a gente recebe mensagem de pessoas dizendo assim, eu quero fazer um mestrado, a gente já tá em outubro. Você fala, olha, a probabilidade de você conseguir encontrar esse ano pra entrar, a não ser que seja uma particular, que aí pode ter vagas diferentes, é muito complicado. Então é importante você se programar em relação às datas. Na Andaluzia, a gente tem vídeo no canal falando sobre isso, na Andaluzia tem um processo específico de seleção para pessoas que fizeram a graduação fora da Espanha, né? Estrangeiros que fizeram a graduação fora da Espanha. E nesse processo de seleção, como ele é antecipado, você sabe bem antes se você foi aprovado ou não. Sim. O resultado sai em março, abril, não? Exato, acho que em abril. E foi esse o meio que eu utilizei, foi através dessa convocatória, que acontece bem em janeiro, e ela termina assim, dia 27 de janeiro, mais ou menos. Então, tem que estar preparado para apresentar todos os documentos nessa época, mas a vantagem é que realmente você sabe ali se você já foi aprovado ou não, aproximadamente em abril, e já consegue planejar, né, para em setembro, outubro, já estar aqui na Espanha, tramitar seu visto, né? Se for o caso, o visto de estudos desde o seu país, ou tramitar a instância por estudos aqui na Espanha, com tranquilidade, já vindo preparado com todos os requisitos. Claro. Isso é uma coisa importante, porque muita gente pergunta também, precisa de visto? Sim. Se você é brasileiro, se você não tem nacionalidade de nenhum país da União Europeia, você precisa de visto, obrigatoriamente. Inclusive, a doutora Alessandra, que é advogada especialista em direito de imigração, é expert em visto também. Acho que a gente tem 100% de visto aprovado nesses casos. Não lembro de nenhum. Esse ano a gente ainda não tramitou nenhum para mestrado, né? Não assessorou nenhum para mestrado. Porque ainda não teve, não começou. Não começou. Mas ano passado, sim, me acordo que foram basicamente uns 40 pessoas que tiveram visto tramitado com a nossa assessoria, que todos foram aprovados sem nenhum problema. Claro que tem consulados que exigem alguns outros documentos, também é necessário ter uma atenção especial em relação a isso, aos requisitos de cada um, né? Por isso a gente tá aqui para ajudar, porque quando você não sabe, faz sozinho, a chance de ter algum problema, de não conhecer algum dos documentos exigidos, pode causar algum imprevisto ali durante o processo, mas sim que ano passado a gente teve total êxito nas tramitações dos vistos. Aí está. E vamos falar agora sobre documentação. Outra pergunta que a gente recebe muito aqui, né? Que documentos eu preciso pro diacho preparar esse expediente para apresentar o mestrado, para pedir uma vaga nesse mestrado. Então eu vou te falar os documentos obrigatórios, básicos, isso você tem que ter sim ou sim.
sim. E depois, em função do programa de mestrado, podem pedir documentos mais ou documentos a menos, né? Isso depende muito do programa. Cuidado, não é nem da universidade, tá? Nem da faculdade, é do programa de mestrado. Você pode estar falando da Universidade de Sevilha, na faculdade de psicologia, o programa de mestrado em psicologia organizacional não pede o proficiência de espanhol e o de psicologia sanitária sim pede. Ou seja, é o mestrado em si, o programa. Então, que documento você vai precisar? Mínimo. Você vai precisar do seu diploma de graduação, do seu histórico acadêmico, do seu atestado da universidade de origem, dizendo que você está apto a fazer uma pós-graduação. Inclusive, a própria universidade dá um modelinho que você pode utilizar, ou a sua universidade pode fazer um modelo próprio. É um documento simples onde vai dizer, olha, fulano terminou o curso tal e concluir esse curso dá direito a fazer uma pós-graduação no Brasil. Toda graduação no Brasil dá direito a fazer uma pós, mas é um documento obrigatório, não tem jeito. E por último, você vai precisar de um documento que diga que você efetivamente teve uma nota média relativa a -5 para aprovar, máximo 10 para poder passar e qual foi a sua nota final. Essa informação ela pode vir no seu histórico. Lá no final do seu histórico acadêmico pode constar. Olha, para aprovar você precisa de 5, máximo 10 e você tem um 6 e 8. Mas nem todo histórico apresenta. E aí, se o seu histórico não tiver essa informação, você vai pedir um atestado também na sua universidade, onde diga que efetivamente você precisa, né, de 5 para passar, 10 é o máximo e sua nota média é X. Você vai precisar também do seu passaporte, obrigatoriamente, um documento que comprove, né, qual é a sua nacionalidade e subir tudo isso que eu te falei numa plataforma. Você tem que apresentar toda essa documentação numa plataforma. Cuidado, esses documentos necessitam estar mochilados e traduzidos. Isso é uma coisa curiosa também, a questão da tradução. Quantas vezes você já recebeu e-mail perguntando se pode traduzir para todo o Brasil? Muitas. Tem que levar em consideração que eles exigem a tradução juramentada por um tradutor juramentado na Espanha. Muita gente entra em contato com a gente com traduções de tradutores que não estão juramentados na Espanha e, infelizmente, acabam gastando 2 vezes com a tradução, porque precisa estar traduzido por um tradutor juramentado na Espanha. Exatamente. E aí a gente vai nos documentos extras, porque pode acontecer. Por exemplo, a universidade, o seu programa pode exigir que você tenha proficiência no espanhol, pode exigir que você tenha proficiência de inglês, dependendo se o programa for alguma parte em inglês. Eles podem pedir também que você faça uma carta de motivação, uma carta simples. E em quase todos vão pedir que você coloque o seu currículo. Não é obrigatório, não é um documento obrigatório sim ou sim, mas em 90% dos programas eles vão pedir que você coloque também o seu currículo em espanhol, escrito em espanhol, mas aí não tem que traduzir nada, você já escreve ele em espanhol. E alguns programas que eu já vi vão pedir que você coloque também comprovante das experiências que você teve. Então, se você coloca lá que você trabalhou 10 anos como responsável farmacêutica, o comprovante de que efetivamente você trabalhou como responsável farmacêutica. Depois tem outros documentos optativos que você pode apresentar no seu expediente se quiser, que é os comprovantes dos cursos extras que você fez, se você já fez um após, se você fez algum curso de especialização, coloca também, porque isso dá um diferencial ali na hora de estar fazendo a seleção dos alunos. Efetivamente. Mas a aplicação, ela é 100% online. É tudo online. Você não precisa estar na Espanha, nem precisa ir em nenhum lugar, tá? É através de uma plataforma. Todos os programas de mestrado, a gente faz a aplicação através do sistema especial de aplicação. Se for na Andaluzia, é o Distrito Único Andaluz. Se for em Catalunha, é no sistema de cada uma das universidades de maneira individualizada. Se for em Madrid, é o Distrito Único Madrid, ou de maneira individualizada, dependendo do programa. Então, assim, é tudo online, mas tem que saber o que você quer estudar e é o momento correto de poder aplicar. Exato. E também tem que levar em consideração que pode ser de maneira excepcional que eles exijam uma entrevista quando você, por exemplo, não tiver um certificado de proficiência no espanhol. Se o curso, né, o programa de ensino requer esse diploma e você às vezes não tem, eles vão tentar fazer uma entrevista contigo para poder estar verificando se você cumpre com esse requisito. Exato. Inclusive, ano passado a gente teve um cliente que ele fez o processo de seleção para 4 universidades, para 4 mestrados diferentes. Ele acabou optando por ficar na Universidade de Barcelona, mas ele tinha feito também para a Universidade de Barcelona, para Pompeu Fabra e para outro que agora eu não lembro. E no mestrado da Pompeu Fabra marcaram uma entrevista com ele. E aí ele fez uma entrevista e aí falou e tal, mas no final das contas ele foi aceito. Ele foi aceito nas 4, na verdade. Mas ele optou por ficar na Universidade de Barcelona. Inclusive foi ele e um amigo, e os dois estão fazendo o mesmo mestrado. Não sei se você lembra deles. Eu não vou citar nome porque não me autorizaram a falar. Sim, mas os dois estão fazendo, né? Exatamente. Inclusive, a gente tramitou também o visto, porque ele é só brasileiro. E o primeiro cliente que eu comentei, ele também tem cidadania italiana, então a gente fez através do registro de cidadão comunitário. Mas somente nesse mestrado da Pompeu Fabra foi que pediram a entrevista. E era exatamente para verificar o nível dele de espanhol. Varia muito, né, de cada universidade, a questão dos requisitos, e de maneira pontual podem estar exigindo isso. Enfim,
Os requisitos variam bastante. E aí você pode estar se perguntando também, tá, vou fazer o mestrado, vou fazer o meu visto de estudante para poder estar na Espanha, e quando termina, o que acontece? Primeiro, eu vou te contar o que acontece em relação ao seu visto, que é a parte que a gente é especialista realmente. Quando você tem um visto de estudante para fazer um mestrado, quando esse mestrado termina, você tem algumas opções. A primeira opção que você tem é, você pode prorrogar o seu visto de estudo para continuar estudando. Você pode fazer outro mestrado, pode fazer o doutorado e etc. Inclusive foi o que eu fiz. Eu tava fazendo mestrado, terminei o mestrado e aí prorroguei porque eu fui fazer o doutorado. Então é uma opção. A segunda opção é, você encontra um trabalho na Espanha e você troca o seu visto de estudo por um visto de trabalho. A terceira opção é você empreender. Então você troca o seu visto de estudo por um visto de autônomo, porque você vai empreender um negócio, você vai ser trabalhador por conta própria, né? Vai ser empreendedor. A quarta opção é, se você fez um mestrado oficial, ou seja, não só fez um mestrado oficial dos que a gente fez, que são mestrados reconhecidos, você pode trocar para um visto de buscar trabalho, que é um visto que permite que você fique na Espanha com uma situação de não lucrativa, não pode trabalhar, mas você pode buscar o trabalho. E aí esse visto vai durar até 2 anos. Durante esse período você tá residente, você tá legal na Espanha, mas não pode trabalhar, só pode estar, tá? Pode estar buscando esse trabalho. E o interessante é que todas essas modalidades de autorizações que é possível mudar, né, depois que o visto de estudos conclui, permitem, né, o tempo de residência para depois solicitar a nacionalidade espanhola. Então, a autorização de estância que inicialmente, que representa, né, o visto de estudos, ela não conta o tempo de residência para fins de solicitar a nacionalidade espanhola por tempo de residência, mas mudando, né, para essas outras possibilidades de visto, existe sim já a computação do tempo para solicitar a nacionalidade. E tem uma última autorização de residência que é bastante comum, que a gente tramita já há algum tempo, que é a solicitação de autorização para práticas, que vem a ser trainee, tá? Então, quando você termina um mestrado, você também pode fazer essa alteração para um contrato de trainee. A grande vantagem do contrato de trainee em relação ao contrato de trabalho é que as empresas têm benefícios fiscais por contratar trainee. Empresas grandes tem alguns requisitos para esses benefícios, mas as grandes empresas têm benefícios fiscais. Então, muitas preferem contratar você como trainee do que como um contrato de trabalho normal, porque sai mais interessante para eles. E o contrato de trainee está também apto, essa modalidade, que é a residência para práticas, está também, é uma das opções de mudar o visto. E ainda tem as opções comunitárias, né? Imagina que você está aqui com um visto de estudante e, estando aqui, você conheceu alguém que é cidadão comunitário, ou você teve um filho na Espanha, e aí você pode fazer a modificação para um regime que vai te permitir também estar na Espanha. Mas aí já é caso concreto. Qualquer coisa a pessoa marca uma consulta com o nosso escritório, que para isso estamos. Eu e a Alessandra somos advogadas do Estúdio Migratório. Se você tiver qualquer dúvida e quiser marcar qualquer consulta, simplesmente entra no link da descrição aí, que a gente está disponível para tirar suas dúvidas individuais. E agora, o que é mestrado acabou, o que eu faço? Já não relacionado à questão burocrática do visto, mas sim as saídas profissionais que esse mestrado pode te permitir. E aqui a gente vai ter uma análise muito, muito individual, realmente. Porque você pode fazer um mestrado de direito, de medicina, de biomedicina, de farmácia, são tantas variedades, as saídas profissionais são tão diferentes dependendo do mestrado que você faça, que não dá pra gente dar uma resposta. Sim, e varia muito de acordo com a profissão, né? Com a busca que existe em relação àquela determinada área. A busca de pessoas, né? De profissionais. A demanda, claro. Sim, com a demanda. E claro que, por exemplo, a demanda de pessoas que estão em áreas relacionadas à TI, as áreas mais demandadas do mercado, vai ser mais fácil, sim, ter uma saída laboral. Inclusive, todos os nossos clientes que fizeram engenharia, mestrado ou graduação, eles terminaram já com emprego. Sim. Já com emprego. Sim. É a demanda, não tem jeito, é o mercado. Não é a mesma coisa você fazer um mestrado em direito do que você fazer um mestrado em TI. Não é a mesma coisa você fazer um mestrado em farmácia, que também tem uma alta demanda depois, ou fazer um mestrado, por exemplo, em fisioterapia, que a demanda de trabalho depois não é tão grande. Então, vai variar muito em função da área de mestrado que você tá fazendo. Mas tem claramente 2 vertentes que a gente tem que deixar claro, que é a vertente universitária, a vertente acadêmica e a vertente profissional. Então, quando você termina o mestrado, você vai ter que escolher: eu vou seguir na área acadêmica ou eu vou seguir na área profissional. Sim, e uma coisa que eu observei aqui muito também é que a maioria faz o mestrado, mas de uma maneira assim, como se fosse a continuação da graduação mesmo. Não tem muita expectativa em relação a buscar emprego. Mas isso foi a minha experiência pessoal. Com os espanhóis, você diz? Com os espanhóis, sim. Os espanhóis que acabaram de concluir a graduação de Direito, por exemplo, e fizeram um mestrado comigo, eles não tinham muito essa preocupação de saída laboral, ainda que eles fizeram práticas, né, profissionais durante o mestrado. A preocupação maior, na verdade, era terminar o mestrado de maneira bem acadêmica mesmo, sabe? Sem nenhuma preocupação de buscar emprego nem nada. Pode ser também do
perfil de cada um, mas... Não, é o perfil do espanhol. Do espanhol. Eu reparei bastante isso. E também em relação, né, que eu vi muitos estrangeiros que fizeram mestrado comigo, muita gente da Colômbia, e eles sim já estão mais preocupados com essas questões de saída laboral, justamente também por serem estrangeiros, imigrantes, que querem já estar inseridos aqui na Espanha. E eles sim, já buscaram tentar fazer as práticas, despachos. Despachos ou escritórios, né, de advocacia. Já que pudessem ter possibilidades de crescimento durante né, as práticas, o estágio, e depois sim para estar se inserindo no mercado laboral através dessa porta. E é interessante também mencionar que creio que faz pouco tempo que é obrigatório a inscrição na Seguridade Social aqui da Espanha, da pessoa que está fazendo a prática. Eu não sei se desde sempre foi assim, mas agora a empresa ela tem que dar alta do estagiário nesse sistema de Seguridade Social, que é como se fosse o INSS. Sim, não, sempre foi obrigatório. Desde a época que eu fazia também, o becário, que eles chamam, a pessoa que tá fazendo a prática, tem que estar inscrita pela questão de seguro. Pode acontecer alguma acidente de trabalho. Então, por uma questão de seguro, tem que estar incluído no sistema de segurança social. E é interessante, porque também depois, essa inclusão já demonstra também um certo vínculo com a Espanha, para certos tipos de regularização aqui futura. Efetivamente. É interessante. Inclusive, esse tema é um caso importante, porque muitas pessoas estão fazendo o mestrado ou fazendo a graduação de maneira irregular. E aí, quando chega na hora de fazer as práticas, não conseguem. Porque a universidade diz, não, até você ter o seu NIE, até você ter o NIE, você não pode. E aí a pessoa associa o NIE. Na verdade, não é ter o NIE, é ter autorização de residência ou autorização de estância para poder estar devidamente inscrito. É por causa disso. E aí é onde entra o grande problema, porque até então estudar, mesmo irregular, não é um problema. Não é nenhum problema. Quer dizer, entre parênteses, né? Porque a gente já viu que ultimamente as universidades estão pedindo, inclusive, só para começar o estudo. Mas até então não era um problema. Mas quando chegava no momento do estágio, sim, é um problema por causa da inclusão no sistema da segurança social. E vale lembrar, para terminar, que depois que a gente faz a tramitação da solicitação da vaga no mestrado, no final, quando já é aprovado, você já está matriculado, isso aproximadamente em junho. Em setembro, quando você estiver aqui para iniciar suas aulas, você terá que apresentar os documentos presencialmente na secretaria, para estar como se fosse concluindo a finalização da sua matrícula, que foi feita em junho. Exato, para entregar o original. A gente entrega online para fazer tudo e depois você apresenta os originais para que a universidade confira que efetivamente é tudo verdadeiro. E eu lembro que eles me pediram a minha tia. Claro, aí está. Aí também. Aí está, exatamente. Vai depender, né, de cada secretaria de universidades. Inclusive, pode variar dentro de uma própria universidade, né? Uma secretaria pedir e a outra não. Mas eu lembro que eles me pediram, sim, a tarjeta de identidade de estrangeiro. Perfeito. Ou seja, pode ser, sim, que você precise já estar regular até para começar, para estar começando o seu mestrado aqui na Espanha. Estão sendo muito mais exigentes ultimamente, efetivamente. Enfim, foi um prazer falar com vocês hoje. Essa é a Alessandra. Se você quer ver mais a Alessandra por aqui, deixa aqui os comentários no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente traz muito conteúdo bom. E vamos apresentar mais vezes, sim. Vamos trazer a nossa advogada do estúdio. Vamos conversar aqui sobre vários temas. Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, tanto relacionada a estudos ou ao visto de práticas, enfim, visto de estudos também, podem estar deixando aqui nos comentários. E será um prazer voltar aqui para falar um pouco mais com vocês. Pois tchau. Tchau.